Vamos ficar de pé. Hoje eu convidei o Alex. Não sei se vocês conhecem o Alex, mas eu conheci o Alex já faz uns... Quantos anos, Alex? Uns 4 anos? 5 anos? 6 anos. O Alex, ele tem participado em vários projetos missionários, né? E ele é funcionário, trabalhador, servo. E ele tem participado já em vários... Quantos projetos já? Já foi para o Peru, lá onde nós temos a irmã Irene, que está levantando recursos para um trabalho com crianças. Tem cerca de 300 crianças numa região muito pobre, que não tem árvore nenhuma. Chama um lugar, chama Expolvorinos. O Alex esteve lá, já esteve no Guiauri, em alguns projetos, trabalhou junto com o pastor Lero e tem se preparado para servir ao Senhor. Hoje nós tivemos de manhã o Carlos, que é um membro também do Ministério de Missões, que perdeu seu pai. O Alex estava lá dando seu testemunho e tem sido um servo, um amigo, alguém que tem se comprometido com a causa de Cristo desde que se entregou ao Senhor. É um privilégio tê-lo conosco. Deus abençoe, Alex. Boa noite. Boa noite. Graças e paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Queria, se os irmãos quiserem sentar, fique à vontade. Queria compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração a respeito de um homem que fez a diferença na sua época. E eu queria também compartilhar como ele fez a diferença. E a diferença que ele fez não é só importante na época dele, mas é importante até hoje, nos nossos dias. Queria convidar os irmãos a abrirem Amós, capítulo 4. Amós, capítulo 4, versículo 12. Vamos ler o versículo 12 e depois vamos também ver outros versículos. Amós, capítulo 4, versículo 12. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela tua palavra que foi lida. Que o Senhor venha nos abençoar, abrir a nossa mente, nosso coração, que possamos entender a tua palavra, que possamos recebê-la, que ela possa edificar a nossa vida, Pai. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Prepara-te para encontrares com o teu Deus. Essa palavra foi dita por Amós. Deus chama Amós para levar essa mensagem ao povo de Israel há mais ou menos 2.750, 2.800 anos atrás. Nessa época, a nação de Israel ela estava sob o reinado de Jeroboão II. E sob esse reinado, a nação passava por um período de prosperidade. Só que essa prosperidade era uma prosperidade que tinha um alto custo, era uma prosperidade enganosa, né? Era devido à exploração dos mais fracos, era devido a muita injustiça social. O reinado dele estava prosperando, mas à custa de injustiça social, e também porque eles estavam abandonando a aliança com Deus. E é meio a esse cenário, a esse contexto, que Deus chama Amós para ir levar uma mensagem da parte de Deus para o rei Jeroboão, para o sacerdote Amazias e para todo o povo de Israel. E o que chama a atenção é que Amós, ele era de Judá, do reino do sul. Mas Deus chama ele para fazer a diferença, para levar essa mensagem lá no reino do norte, lá em Israel. E o que chama a atenção também é que Amós, ele não era um sacerdote, Amós não era um levita, Amós não era um pastor, Amós não era um profeta, não era um seminarista, um
presbítero, um diácono. Não. Amós era um homem comum, um trabalhador. Ele criava gado e colhia sicômoros, que é uma espécie de figo. A gente pode conferir isso um pouquinho para frente, capítulo 7, versículo 14. Dá uma olhada aí. O que Amós diz para o sacerdote Amazias? Capítulo 7, versículo 14. Ele diz para Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. E Deus me tirou após o gado. Deus tirou ele após o gado para fazer a diferença. Sabe que isso nos ensina, irmãos queridos, que todos nós podemos fazer a diferença. Não é só o sacerdote, não é só o pastor, não é só diácono, não é só presbítero. Todos nós podemos fazer a diferença. Amós fez a diferença naquela época, e isso repercute até hoje. A mensagem que ele trouxe: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Isso serve para nós hoje também. Nós estamos preparados para encontrar com Deus? Veja só o que Paulo diz à igreja de Corinto, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Se você quiser abrir, pode abrir, é para conferir. Paulo diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Você está preparado para comparecer perante o tribunal de Cristo, irmão? Todos nós iremos comparecer, e nós vamos prestar conta de tudo que fizemos com o nosso corpo, o bem ou o mal. Isso quer dizer, tudo que fizemos com as nossas mãos, tudo que fizemos com o nosso cérebro, porque o cérebro faz parte do corpo, tudo que fizemos com a nossa língua, com a nossa boca, nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo e vamos prestar contas. Todas as nossas ações, todas as nossas omissões, prestaremos conta. Paulo também diz à igreja de Roma, Romanos 14, versículo 12. Sabe o que ele diz? Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Isso é muito sério. Eu não vou prestar conta da vida de um irmão, da vida do meu vizinho. Eu vou prestar conta da minha vida. Quando eu chegar perante ao Senhor Jesus Cristo, eu não posso falar para Ele: Senhor Jesus, eu conheci o pastor André, eu andava com ele, toda quarta-feira eu andava com ele, o pastor André era um homem bom, se desviava do mal, homem íntegro, reto. Eu não posso falar isso. Eu vou dar conta de mim. O Senhor vai falar para mim assim: eu conheço o pastor André. Aliás, ele já até entrou aqui. Agora é a sua vez. A letra A já passou. A gente está na C agora. Cada um dará conta de si mesmo. De si mesmo. E nós precisamos estar preparados para esse dia. Eclesiastes 12, capítulo 14. Se você quiser abrir. Mas a palavra de Deus diz assim: Deus trará juízo todas as nossas obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus trará juízo todas as nossas obras, até as que estão escondidas. Você está preparado, irmão? Nós estamos preparados para esse dia em que Deus vai falar assim: olha aqui o que você fez, olha aqui o que você deixou de fazer, olha aqui quando você fez diferença, olha aqui quando você agiu com indiferença. Todos nós vamos estar perante o tribunal de Cristo. Por isso que Amós fala: o povo estava explorando as pessoas, o rei estava explorando, os sacerdotes estavam explorando, muita injustiça social.
Eles estavam abandonando a aliança com Deus. E Deus fala: Amós, vai lá, sai de Judá, vai lá em Israel e fala para eles: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. É muito sério o que Deus pediu para Amós. O que ele falou fez diferença para o povo que ouviu e que obedeceu o que Deus tinha mandado falar. E faz a diferença até hoje para quem ouve e para quem obedece. Outra coisa muito importante, pela qual nós devemos nos preparar para encontrar com Deus, é porque nós não sabemos o dia desse encontro. Nós não sabemos o dia desse encontro. O próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos, Mateus 24, 42, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. No versículo 36, ele fala que nem os anjos do céu e nem o Filho sabe o dia e a hora, senão o Pai. E será como nos dias de Noé, onde o povo estava comendo e bebendo, e o Filho do Homem vai vir. Talvez na vigília de sexta-feira, depois da vigília, nós podemos estar lá comendo, bebendo em confraternização, e Jesus pode voltar. Você está preparado para isso? Agora, Amós levou essa mensagem da parte de Deus para fazer a diferença entre o povo de Israel. Como nós devemos nos preparar? A mensagem é: prepara-te para te encontrares com teu Deus. Ok, mas como que eu devo me preparar? Como? O próprio Senhor Jesus disse um dia a Nicodemos, João 3,5. O que ele disse para Nicodemos? Nicodemos, se ninguém nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. E outra coisa, versículo 16, ele disse: Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós queremos nos preparar para encontrar com Deus um dia, nós precisamos crer que Jesus Cristo é o caminho para a nossa salvação. Nós precisamos crer, aceitar, reconhecer e confessar com a nossa boca: eu creio que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Esse é o primeiro passo para a gente se preparar para se encontrar com Deus. Todos nós já fizemos isso. Qual que é a segunda coisa que nós devemos fazer para nos preparar para encontrar com Deus? João diz na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 9 e 10, ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. Mas se dissermos que não temos pecado, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Todos nós precisamos confessar os nossos pecados. Todos nós precisamos, se queremos nos preparar para encontrar com Deus um dia, nós precisamos falar: Senhor, eu pequei, eu confesso que eu pequei, e eu me arrependo. Se pecou contra alguém, peça perdão a Deus, mas peça perdão para a pessoa. O perdão é algo tremendo. Quando a gente pede perdão, a gente até é curado. Até é curado. E outra coisa que a gente deve fazer para se preparar para encontrar com Deus. Lembra o que Pedro disse em Atos 3, versículo 19? Ele estava fazendo um discurso. Ele falou assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério.
quando a gente se arrepende, quando a gente se converte, os nossos pecados são cancelados. E da presença do Senhor, da parte do Senhor, vem refrigério para a nossa alma. Quantas pessoas estão com a alma fervendo, precisando de refrigério, fervendo de angústia, fervendo de tristeza, de medo, de preocupação. A alma está que nem um radiador de um carro que vazou toda a água e ferveu. É como se a nossa alma tivesse vazado toda a água viva, aquela água que Jesus falou que ia dar para a samaritana. A água da nossa alma, a água viva, vazou e a nossa alma está fervendo. A nossa alma está fervendo. Nós precisamos da água viva. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos da presença, da graça e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode refrigerar a nossa alma. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que na presença do Senhor venham tempos de refrigério. Quantas vezes estamos precisando desse refrigério? Nós só encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Vejam bem, irmãos, como foi importante a mensagem que Amós levou ao rei Jeroboão, ao sacerdote Amazias e também ao povo de Israel. Deus falou: sai daí de Judá e leva essa mensagem lá para o povo. E essa mensagem é para nós hoje também. Precisamos nos preparar para encontrar com Deus. Eu trabalhei 21 anos na Bosch. Saí agora em setembro passado para me dedicar mais à obra de Deus, para servir a Deus, para ter mais tempo para os projetos. E o que eu mais ouvia na Bosch, dos meus gerentes nesses 21 anos: você precisa se preparar, Alex. Você precisa fazer faculdade. Eu fiz faculdade. Você precisa estudar inglês. Estudei. Você precisa fazer cursos. Fiz mais de 70 cursos lá na Bosch, fora da Bosch. Entrei no seminário. O que eu mais escuto dos professores do seminário: você precisa se preparar. Você precisa se preparar. Sim, é importante nos preparar para conseguir uma vaga de emprego, para servir a Deus. Mas é importante também, irmãos, nos prepararmos para encontrar com Deus. Para nos encontrarmos com Ele um dia. E essa diferença que Amós fez levando essa mensagem, todos nós aqui podemos fazer. Todos nós podemos fazer. Amém? Amém. Eu tenho que sair porque 7h30 eu tenho aula. Mas eu não gostaria de sair sem antes orar. Será que nós podemos ficar de pé? Se você puder fechar seus olhos, inclinar sua cabeça, gostaria de orar. Talvez você chegou aqui hoje com a sua alma fervendo, precisando de um refrigério da parte do Senhor Jesus. Talvez você ainda não tinha pensado nisso, que eu preciso me preparar para encontrar com Deus. Eu tenho me preparado para procurar emprego, eu tenho me preparado para tantas coisas, mas eu nunca pensei em me preparar para encontrar com Deus. Eu ainda não reconheci que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário me salvou. Eu quero, a partir de hoje, que Jesus Cristo seja o Senhor da minha vida. Eu quero confessar os meus pecados a Ele. Eu quero me arrepender dos meus pecados. Se você, essa noite, está disposto a fazer isso, ore a Deus junto comigo. Se você quiser chegar aqui à frente, dobrar os seus joelhos, se você quiser ficar no seu lugar, isso não importa.
O que importa é que você reconheça que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. O que importa é que você está disposto a confessar os seus pecados, que você está disposto a se arrepender dos seus pecados, que você quer se preparar para encontrar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, eu te agradeço, Senhor, pela tua bendita palavra. Eu te agradeço, ó Deus, porque a tua palavra é viva e eficaz, é lâmpada para os nossos pés. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através do Senhor. Senhor, hoje eu quero confessar os meus pecados. O Senhor já sabe os meus pecados, mas eu quero confessar ao Senhor. Mesmo em pensamentos, eu quero confessar. Eu quero te pedir perdão, Senhor Jesus Cristo. E eu me arrependo dos meus pecados. E, Senhor, me ajuda a pedir perdão para aquelas pessoas que eu magoei. E hoje, Jesus, eu quero me entregar a minha vida ao Senhor. E aqueles que já entregaram, eu quero confirmar, Senhor, que a minha vida pertence ao Senhor, Jesus Cristo. Eu consagro a minha vida ao Senhor. Senhor, refrigera a minha alma, refrigera a nossa alma. Nós precisamos da água viva, que é o Senhor, para nos refrigerar. Pai, obrigado por tudo. Obrigado por essa oportunidade de estar com os irmãos. Que o Senhor abençoe cada um deles. Que o Senhor abençoe suas famílias, seus filhos, seus netos, seus vizinhos. Pai, que assim como estamos preparados para encontrar com o Senhor, que o Senhor nos ajude também a estar preparado para fazer a diferença na nossa sociedade, na nossa vizinhança, onde o Senhor quiser, como o Senhor levou Amós de Judá até Israel para fazer a diferença. Que nós também possamos te obedecer, ouvir a tua voz e fazer a diferença onde o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser e quando o Senhor quiser. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Alex, Deus abençoe. Glória a Deus, Alex. Obrigado, boa palavra. Irmãos, nós precisamos do nosso coração de estarmos preparados para estarmos com Jesus. Nós não sabemos o dia que nós vamos ser chamados. Às vezes alguns vão com bastante idade, alguns às vezes vão bem cedo, de uma forma inesperada, mas a verdade é que nós estamos todos numa fila para o encontro com o Senhor. E haverá um dia que não dará mais tempo de nos prepararmos. Hoje é tempo de nós nos prepararmos. Antes de nós encerrarmos, coloque no seu lugar, convido você a sentar-se um pouquinho, olhar para dentro do seu coração. Será que há alguma coisa que você precisa fazer, que precisa corrigir lá dentro? Talvez corrigir com os seus filhos, com a sua esposa, talvez corrigir com o próprio Deus, de falar: Senhor Jesus, eu tenho agido de forma errada, eu tenho sido aquele que tem gerenciado a minha própria vida, mas eu quero convidar para o Senhor fazer isso na minha vida. Ó Deus, abençoa este coração, este irmão, e que ao sairmos daqui nesta noite, nós possamos sair com uma decisão: eu vou servir a Cristo, eu vou amar o meu Deus, eu vou andar mais perto de Cristo, eu vou me preparar espiritualmente. Obrigado pela tua palavra, que o teu servo, de uma forma tão clara, tão usada pelo Senhor, ó Deus, nos repartiu nesta noite. E permita que nós possamos refletir, até que nós possamos ser aquilo que tu esperas de nós. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda cada um aqui que tem ouvido esta palavra. E, ó Pai, que nós possamos, desafiados, podermos agir na direção da vontade de Deus, cumprirmos o teu plano, o teu projeto para nós. Abençoa a nossa vida, fala o nosso coração, ó Espírito Santo, passeia aqui no nosso meio e nos aproxima mais de Ti mesmo, Senhor. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém.